Olá, Sétimo, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa parte 2 do vídeo dessa semana. A gente falou na primeira parte sobre potenciação, agora a gente vai falar sobre radiciação. Para fazer essa atividade, vocês precisam ter visto o vídeo anterior, tá? Porque ele é imprescindível para o que a gente vai fazer agora, beleza? Então já vamos aqui para a folhinha para não perder muito tempo. Bom, pessoal, vocês sabem resolver raízes quadradas quando o número que está dentro da raiz, ou seja, o nosso radicando, é um número natural. Por exemplo, a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é 64, ok? Então, o que a gente tem? Que a potenciação quadrada, ou seja, a potência de 2, ela é o contrário da raiz quadrada. Potência quadrada, contrário da raiz quadrada, ok? Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, ok? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Raiz quadrada de 4 sobre 9. Basta vocês pensarem em que número que ao quadrado resulta em 4 sobre 9, ok? Aí, vocês podem fazer o contrário, ou seja, a raiz do 4 e a raiz do 9, que tá aqui. Ó, quando vocês fazem a radiciação de um número fracionário, é o mesmo que fazer a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Então, vai ficar 2 sobre 3, ok? Por quê? Porque a raiz do de cima é 2 e a raiz do de baixo é 3, ok? Sim? Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. O número 2 terços ao quadrado é igual a 4 nonos, ok? Beleza? Então, aqui nosso resultado, 2 terços, ok? Ok, temos alguns exemplos aqui. Como que a gente vai fazer esse aqui, que é um número decimal, então? A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar para fração. Então, esse número vai ficar 36 sobre 100, ok? Depois de fazer 36 sobre 100, mantém na raiz ainda. Por quê? Porque esse número aqui está dentro da raiz. E agora, eu resolvo igual aqui. Raiz do de cima, quanto é que é a raiz de 36? 6. Quanto é que é a raiz de 100? 10. Como o meu número de dentro, meu radicando, estava em número decimal, a minha resposta eu também vou deixar em decimal. Vai ser 0,6, ok? Beleza. Aqui eu tenho mais alguns exemplos pra gente fazer. Só quero que vocês tenham noção de uma coisa, gente. Isso aqui, ó, vocês lembram lá da parte de raízes quadradas, de números inteiros. Raiz de menos 9 não existe. Mas menos raiz de 9 existe. E isso aqui é igual a menos 3, ok? Por quê? Porque nesse caso, o menos está fora. Quando o menos está fora, vocês vão manter o menos e fazer a raiz do de dentro, ok? Isso aqui não existe quando o menos está dentro da raiz, tá? Beleza. Vamos fazer esses exemplos aqui. O que eu tenho que fazer nesse caso? Transformar para fração, para ficar mais fácil. Então, vai ficar raiz de 9. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, vai ficar sobre 100. Tiro a raiz do de cima. Qual que é a raiz de 9? 3. Qual que é a raiz de 100? 10. Tá aqui. Meu número radicando estava em número decimal. Então, vou deixar aqui em número decimal também, ok? Quando vocês fazem a raiz, vocês não deixam a resposta aqui com raiz, né? Vocês já fizeram, a raiz do 9 é 3. Então, não tem que ter o símbolozinho de raiz aqui, tá? Senão vai ficar uma coisa infinita. Esse aqui, raiz de 1,69. Primeiro, escreve em fração. 169 sobre 100. Porque tem 2 números depois da vírgula. Quanto é que é a raiz de 169, de 169? É 13. Quanto que é a raiz de 100? É 10. Como que vai ficar esse número em decimal? 1,3. Ok?
Ok. Vamos fazer esse aqui que tá em fração já. Tranquilo. Fazer a raiz do de cima. Qual que é a raiz de 49? 7. Fazer a raiz do de baixo. Qual que é a raiz de 64? 8. Foi? Acabou. Esse aqui, 144 dividido por 25, raiz desse número, vai ter que ser a raiz do 144, que é 12, sobre a raiz do 25, que é 5. Então, para fazer raízes de números fracionários, você vai ter que fazer como se fosse duas raízes separadas, a raiz do de cima e a raiz do de baixo, ok? E vai ter que deixar em numerador e denominador. Quando é número decimal, primeiro transforma para fração, aqui, ó. Primeiro transformar para fração, para ficar mais fácil, tá? Como é que vocês vão fazer se vocês não querem fazer com frações? Vai ficar difícil. Por quê? Porque vocês não sabem fatorar esse número para ele ser decimal. Vocês têm que fazer várias opções, né? Ficar chutando. Ah, vou fazer 0,5 vezes 0,5. Fazer 0,7 vezes 0,7. E vai ficar treinando. Tentando, tentando, tentando. Nesse caso aqui, vocês não precisam fazer tentativa e erro, tá? Vamos fazer um exemplo prático com área, ok? Qual é a medida da área do quadrado? Opa, faltou uma palavra ali. Cujo lado mede 1,5. Bom, eu tenho a área de um quadrado, eu quero a área de um quadrado, aliás, que os lados é 1,5 e 1,5, né? Um quadrado. Centímetros. Então, a minha área nada mais é do que 1,5 elevado ao quadrado, ou seja, 1,5 vezes 1,5. E isso é pra gente 2,25 centímetros quadrados. Prof, como é que você sabe? É só fazer 1,5 vezes 1,5, ok? Beleza? Por que a resposta é centímetro quadrado? Porque eu tô fazendo centímetro vezes centímetro. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado, ok? Agora, já nesse caso, eu tenho a área. A área mede isso. Então, a minha área pintada aqui, ela mede 36 sobre 100. Mas eu não quero a área, eu quero a medida do lado. Se eu quero o lado e tenho a área, eu tenho que fazer aí uma raiz quadrada. E vai dar 6 sobre 10. Então, o meu lado mede 0,6 metros. Se a resposta estava aqui em metro quadrado e eu queria lado, o lado tem que estar em metro, ok? Não vão embora, por quê? Porque a gente vai falar agora do que vocês mais gostam. Expressões numéricas. Só que agora é com números racionais. Prof, vai mudar aqui a ordem das operações? Não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. Sempre, prof, até eu ter 60 mil anos, até você ter 60 mil anos, isso aqui nunca vai mudar. Primeiro, resolve parênteses, depois chaves, depois colchetes, depois potenciação e radicação, multiplicação e divisão, na ordem da esquerda para a direita. E, por último, soma e subtração, ok? Aqui eu só tenho uma observaçãozinha para vocês. Quando a gente tem fração de fração, ai, meu Deus, o que eu faço? Parece muito difícil. Não, não é, tá, gente? Bom, a gente sabe que uma fração, que isso aqui, ó, 2 terços, significa 2 dividido por 3, certo? Então, quando eu faço 2 terços sobre 5 quartos, eu não tô fazendo nada mais do que 2 terços dividido por 5 quartos. E vocês sabem fazer divisão de fração. É só manter o primeiro, trocar a operação, inverter a operação e inverter esse número aqui. Vai ficar 4 sobre 5. E agora, a gente faz a multiplicação, que dá 8 sobre 15. Acabou, certo? Então, não fiquem nervosos. É só transformar em uma divisão, ok? Transforma essa fração em divisão e não chora. Vamos fazer esses dois exemplos aqui que estão bem lindos. Olha só que legal essas expressões numéricas. Tenho certeza que vocês sonham com isso de noite. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa expressão numérica aqui primeiro? Bom, ela é dividida em duas partes. Ela tem a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de baixo eu não preciso fazer nada. Sorte. Deixo assim. A parte de cima eu preciso fazer algumas coisas aqui. Então, eu vou fazer a parte de cima
depois eu vejo com a parte de baixo quanto vai dar, beleza? Então, vamos fazer só aqui em cima como se só fosse essa continha aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, parênteses. Tá lá em cima, ó, parênteses. Aqui eu tenho menos 2 menos 1 meio. Vamos fazer. Primeiro, eu boto sobre 1 aqui. O MMC entre 1 e 2 é 2, então vai ficar menos 2 menos 2. Aqui, para 1 virar 2, eu tive que multiplicar por 2 e multiplicar por 2 em cima. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Vai ficar 4 e ali 1. Resultado disso, menos 4 menos 1, eu tô devendo ao todo 5. Vai ficar sobre 2, porque a gente mantém a base. Então, aqui vai ficar 2 quintos elevado ao quadrado vezes menos 5 meios. Copia o que tá embaixo, não custa nada, não vai doer. Prof, se tivesse aqui embaixo um parênteses, eu podia resolver ao mesmo tempo desse? Podia, sem problema. Aqui é como se fosse duas contas separadas, esse é separado desse. Então, você pode resolver aqui em cima e aqui em cima paralelamente, que não vai afetar os resultados. Só quando chegar no final, ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Potenciação, antes da multiplicação. Qual que é a potência aqui? 2 quintos vezes 2 quintos. 2 quintos vezes 2 quintos. Isso é igual a 4 sobre 25. Então, vamos lá. 4 sobre 25 vezes menos 5 sobre 2. Isso daí dividido por 3 meios. Ok, agora o que eu faço? Multiplicação. Menos 4 vezes 4. Opa, 4 vezes menos 5. 4 vezes 5, 20. 25 vezes 2, 50. Dividido por 3 meios. Opa, ficou parecido com o que a gente viu aqui. O que eu vou fazer agora? Tem uma fração em cima e uma fração embaixo. Vou transformar para uma divisão. Então, vai ficar menos 20 sobre 50, dividido por 3 sobre 2. Tá vendo? Eu copiei a mesma coisa, ó. Menos 20 sobre 50, dividido por 3 sobre 2. Isso vai ser igual, vai dar um número negativo, mas agora a gente vai só inverter a fração. Inverte a operação, fica a multiplicação, inverte o número. Vai ficar 2 terços. E agora, faz continha. O resultado vai dar negativo, vai ficar 40 em cima e 150 embaixo, ok? Vamos simplificar essa fração, menos 4 sobre 15. Dividir por 10, né? Dividir por 10 e dividir por 10. Ok? Foi? Beleza. Tranquilo. Vamos para essa daqui e a gente já encerra a nossa aula, ok? Primeira coisa que eu faço, ó, parênteses. Porém, o parênteses que tem aqui é um parênteses de continha? Sim, ele é de continha. Por quê? Porque ele tem aqui um expoente atrás. Então, eu tenho que primeiro fazer isso aqui, certo? Vamos lá. Menos não. Raiz de 9 sobre 16, menos, colchetes, abre aqui, as nossas chaves, né? E faz menos 3 sobre 5 elevado ao quadrado, que vai ser menos 3 sobre 5 vezes menos 3 sobre 5. Isso daí é mais 9 sobre 25. Então, escreve 9 sobre 25. Se quiser escrever o mais, não tem problema. Vezes, tá com vezesinho ali, 1 sobre 8. O que eu resolvo agora? Nossos colchetes. Continua. 9 sobre 16, menos. Faz essa multiplicação, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Vai dar 9. Vou colocar aqui em colchetes para botar o positivo. Vai dar 9, 25 vezes 8 é 200. Ok? Sim. Agora, resolvo a minha raiz. Vai ficar, então,
3 sobre 4. Prof, eu já podia ter resolvido o primeiro? Podia. Por quê? Porque elas estão separadas por um negativo. Assim como essas duas estão separadas por uma divisão, essas duas aqui estão separadas por um menos. Então, esse resultado aqui não vai afetar nesse, se eu não fizer na ordem errada, né? Então, vamos lá. Menos mais 9 sobre 200. Ok? O que eu faço agora? Eu elimino os parênteses. 3 sobre 4 menos 9 sobre 200. Nesse caso aqui não é parênteses, é colchetes, né? Mas ele tá fazendo o papel do parênteses nesse caso. Quanto que é o MMC entre 4 e 200? É o próprio 200. Eu vou ter que multiplicar esse número por 50. 50 em cima e 50 embaixo, né? Como se eu fizesse a receita 50 vezes, dá-lhe bolo. 150 dividido por 200 menos 9 sobre 200. Isso vai ser igual a 141 sobre 200. Acabou. Por quê? Eu diminuí 150 menos 9, que dá 141. E acabou, certo? Para fazer uma expressão numérica, só tem que seguir essa receitinha de bolo aqui e fazer as continhas na ordem certa. Cuidado quando tiver fração de fração, ok? Transforma numa divisão e vai tranquilo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre radiciação de números racionais, beleza? E ainda um chorinho ali de expressões numéricas. A tarefinha de hoje, só uma listinha sobre radiciação e expressões numéricas, tá bom? Um beijo pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar na caixa de entrada. Vou tentar responder o mais rápido que eu conseguir, beleza? Tchau, tchau.